Muito boa noite a todos, queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus.
agora pontualmente 20 horas e 1 minuto. Nós estamos aqui ao vivo, todas as terças-feiras, com nossas palestras online. Estou eu aqui e o meu segurança, o Max, aqui comigo, para a nossa transmissão dessa noite. E a gente deseja a todos uma excelente estada aqui em nossa palestra, uma excelente noite, com muita paz, muita luz, que essa palestra possa trazer para nós aquilo que nós precisamos ouvir em tempos tão conturbados que estamos vivendo na atualidade, né? A gente vê muitas pessoas indo às academias, os filhos matriculados em diversos e vários cursos, e nós esquecemos um pouco do lado espiritual, né? A gente às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes cuidamos muito do corpo, não cuidamos do espírito, da parte espiritual. Então, o tema da noite hoje que a Neuza irá abordar é muito interessante e vem muito a calhar nos momentos que estamos vivendo na atualidade. E a gente pede para vocês que estão aí conectados, que compartilhem, porque o Facebook ele trabalha com algoritmos, né? Quanto mais pessoas vão curtindo, enviando seu coração, seu joinha, mas ele vai entendendo e propagando, que tem pessoas assistindo, né? Que tem mais pessoas assistindo, e vai propagando o link para outras pessoas também estarem aqui presentes conosco. Quem entra pela primeira vez, a gente pede sempre para curtir a nossa página, porque aí, toda vez que nós iniciamos uma palestra, ao vivo, a pessoa já recebe uma notificação no Facebook que nós estamos transmitindo a palestra. E é sempre muita alegria, quanto mais gente chega, mais feliz a gente fica, tá bom? De poder ser útil, né? Estar fazendo algo produtivo que traga um suporte para a gente suportar esses tempos difíceis que vivemos na atualidade. E eu vou começar, então, dividir tela com a palestrante da noite. Neuza, seja muito bem-vinda à nossa casa, Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Uma alegria recebê-la, sempre com temas bem oportunos, que são, assim, bastante necessários, assim como o tema de hoje. E a gente, fraternalmente, né, mesmo distante, em pensamentos e corações, transmite a você esse grande abraço. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço de coração por essa oportunidade e quero dar boa noite a todos que estão chegando, aqueles que ainda forem chegar, e que a gente possa ter uma noite de paz, de entendimento, de reflexão, e essa casa está nos dando essa oportunidade hoje, e eu agradeço muito. Que legal, somos muito gratos, viu? Você vê que interessante como as coisas boas, o bem é gostoso, né? A hora que eu falei para você do abraço, assim, você abriu aquele sorriso maravilhoso seu, né? Como o bem é contagiante, né? E a gente, todos nós somos capazes de propagar o bem, né? Deixando as coisas mais negativas um pouco de lado, aproveitando o nosso dia para as coisas boas, edificantes. E esse é o caminho que nós temos que seguir, né, Neuza? Vamos ver se a gente consegue, né? Navegar o barco das nossas existências em água um pouco mais mansas, né? Não se deixar envolver tanto pelos noticiários pesados, pela mídia que muitas vezes reforça mais as tragédias, os acontecimentos ruins, e lembrar sempre que tem muita coisa boa também acontecendo, né? Não são só as coisas ruins. Boas que acontecem são mais silenciosas, e essas que são mais extraordinárias, que chamam mais a atenção, que chocam, elas são barulhentas. E aí a gente começa a prestar atenção no barulho, e isso nos faz mal. Isso. Bom, ó, não sei se vocês estão escutando aí, eu tô com a janela aberta, a chuva apertou de novo, então, se cair a internet, a gente tiver algum problema de luz, ou qualquer coisa, ao vivo tem esses detalhes, mas a gente tenta voltar, tá bom? A gente já deixa todos avisados, né, Neuza? Com certeza. Não, hoje não vai cair, não. Se Deus quiser. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Sem dúvida. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecendo por essa oportunidade, que essa chuva que cai agora possa limpar a atmosfera, não só a atmosfera do ar, do oxigênio que nós respiramos, mas também essa atmosfera triste que tem assombrado a nossa cidade, tem atingido a nossa cidade,
com recentes acontecimentos de irmãos atentando contra a própria vida, que essa chuva divina possa purificar, limpar, tornar esse ambiente mais puro, mais propício ao bem, e que possamos refletir bastante em torno de todos os conhecimentos que serão aqui discutidos, difundidos, e que esse aprendizado possa, Pai, ser colocado em prática por todos nós. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Que assim seja. Eu estava vendo aqui, meu cachorro, ele fica aqui, né? Ele acompanha todas as palestras, né? E dentro desse contexto aí que você vai trazer para nós, cuidar do corpo, do espírito, o quanto esses animaizinhos contribuem, né, no nosso dia a dia. Eu chego às vezes no trabalho cheio de problemas, com tanta coisa que tem acontecido, e ele vem ao meu lado, senta naquela pureza ali, né? É como se fosse um para-raio, né? Ele faz a gente esquecer daquilo que está tudo lá fora, né? E Deus abençoe, né? Esses animais que enfeitam o nosso dia a dia. Sim, impressionante, né? Curam tanta depressão, né? São companheiros de tantos que estão na solidão. Sim, que papel divino que tem, né? Com certeza. Neuza, fique à vontade, eu vou ficar aqui interagindo com o pessoal, tá bom? Muito obrigada, obrigada de coração. Obrigado muito você. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos que aqui estão, aqueles que ainda vão chegar, não é? Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por essa grande oportunidade, deixa eu dar uma viradinha de ler, por essa grande oportunidade que temos de estarmos aqui. Agradeço a Deus, a Jesus, a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos refletindo sobre o tema abordado para que a gente possa falar um pouquinho, mas hoje, em particular, vamos abrir falando de alguém que neste dia, há 157 anos atrás, desencarnou. Então, é apenas para que não passe em branco esta data. Nós estamos falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. E ele recebeu uma missão muito importante, que era para ser o codificador da nossa doutrina dos espíritos. E ele, então, conversando com o Espírito Verdade, a história é muito longa, nós vamos apenas citar o caso, né, e homenageá-lo. Ele foi convidado para uma grande missão. E foi avisado a ele que, se ele aceitasse, ele teria problemas de saúde, ele teria muitos inimigos, ele seria malquisto por outros, e tantas coisas mais. E dentre tudo aquilo que foi dito, Espírito Verdade disse a ele: caso você não aceite, outro poderá te substituir, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem só. E Allan Kardec aceitou. Aceitou, e então, teve várias atribulações que aconteceu durante toda a sua caminhada, que é muito, muito, muito longa, e ele desencarna em Paris, dia 31 de março, exatamente numa data, no dia de hoje, mas em 1869, aos 64 anos, assim que ele terminou os livros da codificação. Era a sua missão e assim ele cumpriu. Então, há 157 anos, Allan Kardec voltou para o mundo espiritual. Então, é só apenas para que a gente possa nos lembrar desse grandioso homem que foi. E aí nós vamos, então, nesta noite, voltar aqui para o nosso tema da noite, que é cuidar do corpo e do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos.
Então, é no item 11, onde começa com o espírito George, é um espírito protetor. E ele vem falar sobre, segundo as alternativas de saúde e de doença, a necessidade que temos de cuidar do nosso corpo, que influi sobre a nossa alma de maneira muito importante. E nós temos que considerar essa nossa alma como prisioneira da carne. Mas para que ela possa se movimentar e ter a ilusão de ter essa liberdade, o nosso corpo deve estar são, deve estar disposto e vigoroso. E Wanda Canuti, escritora araraquarense, já desencarnou, no livro Que Amor é Esse?, de Exa de Queiroz, ela fala que o instrumento é o nosso corpo, é o instrumento precioso que a vida nos empresta e que a alma se utiliza para poder evoluir. Então, cuidar dele é um dever nosso perante Deus, porque foi Deus quem nos deu o corpo. E nós somos a mais elaborada e maravilhosa criação de Deus a habitar o nosso planeta. Somos resultado de um laborioso processo realizado pelos trabalhadores espíritas. Por milhões e milhões de anos, eles foram buscando estruturas orgânicas que cada vez mais sendo equilibradas e adequadas aos diferentes mundos em que nós precisamos estagiar, porque nós não estamos apenas estagiando na Terra, em uma existência total, né? Então, nós estagiamos, de repente, em outros planetas. E para que isso aconteça, nós precisamos estar, então, preparados. E Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele diz que os órgãos, componentes dessa admirável máquina, o corpo humano, eles são semelhantes às rodas incapazes de andar sem o motor. E sem essa vontade que os coloque em ação. Esse motor é a alma. Ele se liga ao corpo por intermédio do perispírito. Então, temos o corpo, o perispírito e o espírito. Quando nós estamos encarnados, Allan Kardec nomeou o espírito como alma. Então, quando a gente está lendo algum texto, né, quando a gente está lendo algum texto e a gente vê lá escrito alma, então está se falando em relação a uma criatura, ao ser encarnado. E quando nós já estamos desencarnados, fala-se em espírito. Então, é no perispírito que fica registrado todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos de bom e aquilo que poderíamos ter feito e também não fizemos. Então, está tudo lá. Então, nós somos corpo, perispírito e alma, porque estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, aí já é outro assunto, né? Então, se o corpo for perfeito, Leon Denis é quem diz, mas se nós não mudamos as nossas atitudes, os nossos sentimentos, só a perfeição do nosso corpo, isto nada vale para nós. E Espírito Verdade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 141, ele nos esclarece que a alma, ela não está presa ao corpo. Ela é apenas um envoltório. Não é igual um pássaro que está preso dentro de uma gaiola. Ela se manifesta externamente. E ela vai, então, utilizando esse perispírito como intermediário e o corpo físico como ferramenta quando estamos aqui na Terra. Então, nós somos, no momento, nós somos um espírito ocupando temporariamente um corpo.
Então, por isso que nós dizemos que nós temos a alma. Então, na morte do corpo, o espírito mantém-se ligado ao perispírito. O corpo fica, volta para a terra. Mas o perispírito acompanha, o perispírito acompanha o espírito. E este espírito, ele permanece vivo, levando consigo todos os bens que nós realizamos e todos os sentimentos também que foram cultivados quando nós estivemos aqui na vida terrena. Então, nós levamos conosco as alegrias, as tristezas, as mágoas, e quando, de repente, nós eliminamos o nosso corpo, porque acreditamos que estamos cheios de problemas, todos esses problemas irão nos acompanhar. A única coisa que não nos acompanha é o corpo. Então, o corpo permanece aqui. Mas como é o espírito, o ser pensante, ele sente tudo aquilo que está acontecendo. Todos aqueles que chamamos de problema o acompanha. Então, ele não elimina o problema. Ele simplesmente elimina o corpo físico. E como tudo fica registrado no perispírito, tudo que foi registrado, então, vai ser utilizado para o nosso próxima encarnação e servirá também de acerto para as nossas contas. Vai ser o nosso ressarcimento. Aí é que é uma reflexão muito grande para todos nós. Se eu estou com um problema e acreditando que eliminando o meu corpo, eu estarei fora desse problema, eu vou eliminá-lo, lê do engano, porque ele irá nos acompanhar. E aí, quando a gente fala que quando nós desencarnamos, nós encontramos com os nossos entes queridos, nós somos esperados por aqueles que já se antecederam a nós, quando nós cometemos esta eliminação do nosso corpo, ou seja, através do suicídio, nós não encontramos esses nossos seres queridos, porque a sintonia e o patamar é outro. Então, como tudo fica registrado, na próxima encarnação estará lá, registrado exatamente como foi o fim do nosso corpo. E aí nós teremos, então, que fazer o acerto de nossas contas através deste ressarcimento. Então, é um caso muito sério para a gente pensar, porque não é eliminando o corpo que nós vamos eliminar o problema. Pelo contrário, nós vamos criar mais problemas para aqueles que ficaram. Então, dá para a gente entender bastante que, na verdade, o que morre é o corpo apenas, que é perecível. O corpo não sobrevive sem o espírito. Então, durante a nossa encarnação, enquanto nós estamos aqui encarnados, um depende do outro. Mas na desencarnação, eles se separam. Mas o espírito, por ser imortal, leva consigo o perispírito, que a gente diz que é o nosso pendrive, o nosso xerox, né? É aquilo que nos acompanha depois da nossa desencarnação. Então, George, o espírito protetor, ele diz que o corpo deve estar são, disposto e vigoroso, como ele disse lá no início. Mas como nós podemos equilibrar o corpo e a alma se eles são tão diferentes? E aí, Kardec pergunta aos espíritos verdade, se não seria melhor, então, que nós continuássemos sempre apenas como espírito, não precisaríamos estar aqui, passando pelas provas e pelas expiações, ou pela missão, né?
Aí Espírito Verdade responde a Kardec que não. Se nós ficássemos apenas como espírito, nós ficaríamos estacionados. Nós não iríamos evoluir. E o que Deus quer de cada um de nós é que nós cresçamos, é que a gente vá aprendendo com todas essas vicissitudes e todos esses atropelos que acontecem na nossa vivência, que a gente cresça. Porque Deus nos dá a oportunidade para todos nós iguais. Todos nós nascemos simples e ignorantes a conhecimentos. E cada um, então, a seu tempo, dependendo do seu esforço e da sua vontade, vai crescendo e vai evoluindo. Então, Deus, na sua bondade, ele nos dá oportunidades através de várias encarnações. Ele não tem pressa. Mas o bom para nós seria se nós avançássemos mais rapidamente, porque vai depender do número de encarnações para a gente chegar mais próximo da angelitude. Então, vai depender da minha vontade, do meu esforço, para que eu possa crescer. Se nós reencarnarmos 10 juntinhos e formos olhar a evolução de cada um, nós vamos ver que cada um está num grau. E muitas vezes aquele que está num grau um pouquinho mais baixo vai conseguir, em uma encarnação, o que não é muito fácil, evoluir mais rápido do que o outro que estava um pouquinho mais à sua frente. Então, vai depender de cada um de nós, esta boa vontade. Mas nessas encarnações em que Deus nos dá essa magnífica oportunidade, nós vamos reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. E será de acordo com as necessidades que nós tenhamos que desempenhar neste processo desta encarnação. Então, nós vamos vir com provas, que muitas delas somos nós mesmos que pedimos. Nós vemos, às vezes, com provas, expiações, e temos também missões para que a gente possa crescer e evoluir. Todos nós temos uma missão, seja ela pequena, seja ela um pouco maior, mas todos nós temos missões. E durante essa nossa caminhada, essa nova jornada em que nós estamos, agora, no momento, que é a melhor que nós estamos tendo, porque as do passado, que já foram, a gente não sabe o que nós fomos, mas, com certeza, nós fomos um pouquinho pior do que somos hoje. Porque a ideia, o objetivo de estarmos aqui é crescer e evoluir. Então, em cada encarnação, a gente sempre cresce um pouquinho. Não é muito, não. É um pouquinho. E aí, então, para saber se a gente consegue evoluir sozinho, como é que acontece essa nossa encarnação, Kardec, então, vai questionar também, está no Livro dos Espíritos, na questão 459, se os espíritos têm influência nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E aí, ele recebe como resposta, neste sentido, é a sua influência muito maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles quem nos dirigem. Olha que resposta importante. E aí, então, ele ainda pergunta, sendo assim, como que nós podemos saber quem está influenciando os nossos pensamentos? Olha como é fácil de saber. É saber como nós estamos pensando. Então, vigiemos, ele diz, conheça-te a ti mesmo. Então, vigiemos os nossos pensamentos, porque aí nós vamos saber quem é que está nos acompanhando. Como poderia eu estar pensando em coisas boas e ter comigo espíritos mais inferiorizados? Ou, ao contrário, se eu estou pensando em coisas ruins, como é que eu posso ter ao meu lado espíritos benfeitores? Porque eles se sintonizam conosco pela afinidade do pensamento. Então, é por essa mesma afinidade que nós somos influenciados pelos espíritos bons
ou pelos espíritos mal intencionados. Porque eles, estando desencarnados, sem ter ainda um certo grau de evolução, eles ainda acreditam que nós estamos aqui encarnados e que nós somos felizes. E muitos deles não acreditam que vão ter uma oportunidade de evoluir, mesmo no mundo espiritual, para poder crescer um pouquinho e voltar, porque muitos deles nem querem saber de voltar, porque eles não entendem que é através dos bens que nós fazemos, do trabalho que temos e de tudo aquilo que nós podemos fazer, que nós podemos ir crescendo. Então, Emmanuel nos alerta e adverte, dizendo que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Quando você levanta e diz, hoje meu dia vai ser ruim, porque eu não tive um bom descanso, porque ontem eu dormi cansada e levantei assim também, o que é que a gente vai ter durante o dia, nos acompanhando? Aí você levanta e diz, hoje eu amanheci com o pé esquerdo. Não, se amanheceu com os dois pés. É que você acredita que o esquerdo vai te dar azar, mas não é assim que acontece. Então, são essas coisas que vão nos influenciando na vida, no dia a dia. Então, você tem que acordar e dizer, obrigado, meu Deus, porque eu acordei, porque eu estou aqui, e porque eu vivo por ti. Olha que bonitinho. Criei agora, hein? Então, Allan Kardec ainda nos diz assim, que nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Agora há pouco, o Edu disse, né, que ele falou em abraço e que eu sorri. Pois sim, a alegria, ela é contagiante. Quando você entra em um local e diz bom dia, boa tarde ou boa noite, sorrindo, as pessoas que estão ali, mesmo que elas possam estar sisudas, muda um pouco o ambiente. Aquela energia gostosa, aquele pensamento bom, aquele poder de ação, ele vai se estendendo e ele vai além do nosso corpo. Ele contagia aquele ambiente. Agora, se eu chegar sisuda em um lugar, não cumprimentar ninguém e falar palavras que está me chateando e vai passar a chatear todo mundo, o que é que a gente pode esperar, não é? Então, nós vamos vendo que estudos científicos comprovados sugerem que o ser humano produz, em média, de 6.000 a 70.000 pensamentos por dia. De 6.000 a 70.000, ou 80 até, existem alguns outros cientistas que afirmam que são 80, isso vai depender também de cada um. Nós vamos vendo que eles afirmam que, às vezes, 6.000 por dia são ótimos, são bons. E o resto, gente, 64.000 pensamentos são inúteis, porque nós estamos o tempo todo pensando. E nós estamos, então, com aquele pensamento bom por um período, de repente, a gente muda de sintonia, e aí nós somos influenciados por espíritos inferiorizados, porque é a nossa mesma sintonia, o mesmo patamar que eles encontram para poder se aproximar de nós. Mas cada pensamento que nós temos vai gerando uma emoção. E cada emoção vai mobilizando em nós um circuito hormonal que vai ter impacto nos trilhões de células que formam o nosso organismo. Alguém já percebeu que quando fica bravo, nervoso ou foi contrariado porque o outro não fez aquilo que queria que você fizesse, que você queria que ele fizesse, a gente tem uma descarga imensa de adrenalina e a gente começa a tremer? Outras pessoas, a pressão sobe. Outras pessoas passam mal até, não é? Se acabou de tomar uma refeição, começa a sentir mal e aquilo fica
Aí a pessoa diz assim, o alimento não digeriu, está aqui ainda parado. Por quê? Esse pensamento, essa função que acontece conosco, ele vai contribuindo para que as nossas células fiquem impactadas, ou então elas serão harmonizadas, dependendo daquilo que nós estamos pensando. Então, nós precisamos aprender a domar os nossos pensamentos, direcionando eles com palavras e ações somente para o bem. É claro que existem momentos difíceis. Não é todo o tempo que nós estamos sorrindo, felizes, mas é necessário que a gente não entre nesta sintonia e muitas vezes nós entramos e percebemos que nós não deveríamos estar nesta situação. E aí, então, nós precisamos ir eliminando de dentro de nós esse desejo de vingança, de perdoar o próximo, né? Então, nós temos que aprender a perdoar. Então, nós vamos colocando em nós o amor, o perdão, e nada de mágoa, porque mágoas e tristeza nos levam a enfermidades. A depressão começa quando nós começamos a ficar triste por algum motivo. Às vezes são soluções que nós não temos como mudar, mas nós queremos mudar. Eu queria tanto que isso acontecesse, mas não depende de você. Às vezes não depende de nenhum de nós, mas nós queremos mudar. E aí nós começamos a ficar enfermos, passamos por um processo de depressão, e aí nós vamos ficando cada vez mais complicados em nossas doenças. E além dessas doenças que nós vamos adquirindo durante a nossa encarnação, porque muitos de nós estamos, sim, fazendo da nossa vida, do nosso dia a dia, problemas que não são problemas, porque achamos que a nossa carga é muito pesada, mas ela não é. Por quê? Deus não dá carga mais pesada do que aquela que nós podemos carregar. Então, o nosso fardo, muitas vezes, nós é que colocamos peso nele. Por quê? Hoje choveu, ontem fez frio, que tristeza, eu não queria que fosse assim, mas não depende de nós. E aí nós vamos, então, carregando esses males para dentro de nós. Mas além dessas que nós vamos adquirindo aqui agora, nós temos ainda aquelas que nós trazemos de encarnações passadas, e que está lá no perispírito, acompanhando o espírito. E aí essas enfermidades não é regra, mas elas acontecem. Então, se eu maltratei muito o meu pulmão naquela encarnação passada, nessa talvez eu tenha algumas sequelas, e que eu traga ainda, porque eu não consegui, através daquela encarnação, melhorar-me, né? Deixar de fazer muitas coisas que eu poderia ter deixado e não fiz. Então, se o mal que nós criamos e o bem que nós fizemos, nós carregamos conosco, e fica tudo registrado no nosso perispírito, e ainda nós vamos provocando essas encarnações nas nossas existências, aí eu pergunto, é para uma grande reflexão nossa. Seria justo a gente reencarnar saudável, sem trazer do passado nada daquilo que eu fiz para o meu corpo físico? E aqui entra o suicídio, certo? E pela lei de causa e efeito, nós sabemos que toda ação gera uma reação. Então, tudo aquilo que eu plantei, eu tenho que colher. Muitas vezes eu não consigo colher em apenas uma outra encarnação. Às vezes é necessário algumas, mas eu sempre irei colher. Porque o plantio, ele é opcional. Por isso temos o livre-arbítrio. Mas a colheita, ela é obrigatória. E aí nós reencarnamos, não sabemos o que fizemos e ficamos assim nos lamentando. Por que comigo?
Por isso que eu disse há pouco que essa é a nossa melhor encarnação, porque nós temos a oportunidade de ressarcir aquilo que fizemos. Mas ainda, nesta encarnação, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, geralmente relacionado à parte material, nós vamos nos excedendo. Nós nos excedemos no trabalho, na alimentação, no fumo, às vezes até no álcool. E mesmo sabendo que nós não temos condição de mudar, às vezes, algumas situações, como eu citei há pouco, nós perdemos o sono, perdemos o bom humor, nós vamos perdendo o apetite, e aí nós vamos desorganizando, então, a nossa estrutura física, e aí nós nos desequilibrando, nós vamos adquirindo doença. E aí, então, adquirindo doença, nós ficamos tão preocupados em curar aquilo que nós estamos tendo naquele momento, que nós não nos preocupamos em procurar saber qual é a causa, aonde está a origem dos nossos males. Porque o nosso corpo doente, ele é um espelho, ele reflete exatamente o cenário interior do nosso espírito, que ele está enfermo. E aí nós vamos esquecendo, então, de ver aonde a causa está, que está lá nos nossos bens espirituais. Aquele que a traça não rói, e a ferrugem não corrói. É lá que nós temos que procurar aonde é que está o problema. Aquela mágoa que eu guardei, aquele ressentimento, e tantas coisas mais. E aí, Emmanuel, então, no livro O Consolador, ele vem nos dizer como nós devemos considerar a saúde aqui na Terra. E a saúde na Terra, então, ela é dada como boa, uma boa saúde, com o equilíbrio perfeito do corpo. Apenas. Mas no plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da nossa alma. E aí ele ainda continua e diz assim: é na alma que reside o medicamento definitivo, ou seja, é aqui, em você mesmo, que está o teu remédio. Porque a assistência farmacêutica, ela não pode remover as causas doentias do indivíduo. E André Luiz diz, em um dos seus livros, que quando a medicina terrena conseguir ir ver a causa exata, ela dará muito mais apoio a este ponto e receitará muito menos medicamentos, porque o corpo precisa, sim, dos medicamentos, mas a alma precisa ser tratada, e o remédio é na alma que ela está, é lá que nós encontramos o medicamento. E aí ele diz que a eficácia do remédio está em quem o provocou, ou seja, está aqui em nós. Mas ele ainda diz: como posso estar saudável se o meu pensamento é maldoso, é negativo, a gente não perdoa, a gente nutre muita mágoa? E se nós somos o que pensamos, nós somos, então, artífices do nosso próprio destino, porque tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos provocando em nós aquilo que queremos para nós. E Deus não colocou inutilmente a medicina aqui na Terra. Nós temos que respeitar a ciência, pois ela tem, sim, autoridade para cuidar do nosso corpo, com toda certeza, porque ainda não chegamos naquele ponto aonde a medicina vai cuidar também da alma. Mas, se Leon Denis diz que a perfeição do corpo só não vale por nada, então nós temos que cuidar do nosso corpo. Ao sentir algum sinal e alguma doença, nós temos, então, que procurar o médico. Mas precisamos também, além da medicina terrena, procurarmos e buscarmos o amparo espiritual. Através do atendimento fraterno, cada casa tem um tipo de tratamento. Pode ser num centro espírita, que é o nosso caso, em uma igreja, em um templo,
Enfim, em qualquer lugar aonde ela possa encontrar o amparo espiritual. Porque no centro espírita, através do passe e através da água fluidificada, ela encontra o tratamento para a sua alma. E Emmanuel faz uma analogia para que a gente possa compreender como é que é o processo do medicamento e como é o do passe. Então, ele diz assim, que no corpo, o tratamento da medicação renova nossas forças físicas. Então, a gente vai lá, toma nosso remedinho, a gente fica mais fortalecido fisicamente. Mas esses medicamentos são retirados de um reservatório limitado, ou seja, de um frasquinho. Ou pode ser um frasco grande, enfim, é de um frasco. Mas a nossa alma, através do passe, é feita uma transfusão de energia psíquica que é retirado de um reservatório ilimitado. São as forças espirituais que chegam até nós e nos dão aquele tratamento de que nós estamos precisando. Para isso, precisamos também ir acompanhando e tendo equilíbrio no nosso pensamento, para que a gente não incorra naquilo que a gente vê muito. A pessoa vai ao centro, recebe o passe, e ao sair, ela volta a fazer exatamente tudo aquilo que ela estava fazendo até então, não é? Maltratando, sendo maledicente e tudo mais. Então, nós necessitamos deste medicamento dentro do centro, através do corpo, não é? Espiritual, para que a nossa alma tenha um certo reequilíbrio. E o tratamento do corpo para os medicamentos, porque os dois, dependendo do caso, os dois são necessários. Porque nós nos desequilibramos, precisamos do remédio e precisamos cuidar também do nosso corpo. Então, tudo que a alma sente reflete no nosso corpo físico. Então, vamos cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boas energias. Vamos orar muito, para dormir, para acordar. Quando você tropeça e não cai, agradeça a Deus por não ter caído. Quando você tem alguma situação e que você vê que ela foi solucionada, agradeça. Peça antes, agradeça depois. Trabalhe. Através do trabalho, nós conseguimos ir evoluindo. Vá percebendo a beleza no outro, porque o outro também é belo, o outro também tem coisas boas para te mostrar. Porque nós somos perfeitos, por acaso? Nós não podemos julgar o outro, porque o outro vê em nós aquilo que nós realmente somos. E nós vemos no outro também aquilo que nós somos, só que nós não queremos ver, porque o orgulho não permite. Seja alegre, sorria, tenha esperança nos dias de vida, porque você fazendo o bem e tendo esperança, você dará esperança para aqueles que estão ao seu lado. Vamos fazer com que essas coisas mais barulhentas que aparecem na internet, mude de canal, veja outra coisa, uma coisa mais interessante, assista um futebol, assista um vídeo infantil, um filme infantil, pare de ver coisas que te deixem desequilibrado. Então, se você começar a ter uma sintonia maior com os espíritos benfeitores e com o Pai Maior, você vai adquirindo um pouco mais de paz, de equilíbrio, e assim o seu corpo será um pouco mais saudável. Porque o mérito, diz Aristóteles, o mérito não está naquilo que você faz, hora ou outra. O mérito está nas ações que você faz todos os dias. Cumprimente seu vizinho, diga oi para aqueles que você conhece e diga também bom dia para aqueles que você não conhece. Você passa na rua sorrindo e diz bom dia para os seus desconhecidos, eles sorriem para você também. E aí, automaticamente, ele vai sorrir para o próximo. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. E assim,
nós vamos vendo o que Madre Teresa de Calcutá nos diz. Ela diz assim para nós: vamos ser caridosos, sejamos firme e atento naqueles que estão ao nosso lado, que muitas vezes não estão pedindo por nada, mas sejamos caridosos a eles, assim mesmo. Isso é um treino, é uma situação onde Jesus, quando aqui esteve, ele disse para que nós não façamos aos outros aquilo que não queremos que o outro faça para nós. Então, faça sempre tudo aquilo que puder, faça o bem, façamos sim, porque todo o bem que fazemos, os primeiros a ser beneficiados somos nós mesmos. Mas não faça o bem pensando na retribuição. Faça, simplesmente faça. E para encerrar, essa frase de Emmanuel, maravilhosa, escrita por Chico, ele nos diz que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, que possamos fazer o bem, sem olhar a quem. Sejamos nós cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso espírito, para que a gente possa crescer rapidamente e conseguirmos alcançar a angelitude. E que aqueles que estão ao nosso redor possam se espelhar em nós, fazendo o mesmo. Que Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja, Neuza. Tema muito oportuno, né? Principalmente com tudo que nós temos presenciado aqui em Araraquara, em nossa cidade. Sim. Tantos irmãos aí atentando contra a própria vida. Como nós dissemos em off lá nos bastidores, não tem mais idade, não tem mais sexo. A coisa está muito complicada atualmente aqui em nossa cidade. E esse tema é um tema que nós temos que abordá-lo, né? Recentemente nós tivemos o Gião, que até está aqui assistindo com a gente, fazendo essa palestra lá em nossa casa, falando sobre esse tema tão delicado que é o suicídio, né? Sim. E a gente sabe o quanto é importante que a gente possa estar atento, né? No nosso dia a dia, principalmente conosco também, né? Sim, porque com todos certeza. nós temos os nossos altos e baixos, né? Exatamente. Por isso que é importante conhecer a ti mesmo, para que a gente possa saber quem está nos acompanhando. Falamos isso ontem no estudo antes dos trabalhos mediúnicos. Esse conhecer-te a ti mesmo, que Sócrates já falou lá atrás, né? Antes do Cristo. Isso. É muito importante, porque a gente fica ciente das nossas limitações, das nossas capacidades, e passa a agir um pouco mais com a razão nos momentos difíceis, Sim. Não agindo com a emoção daquele momento atual. Sim. Que a gente possa se distanciar um pouco desses noticiários sensacionalistas. Exatamente. Que divulgam muito as coisas ruins que acontecem. Isso gera um clima muito difícil dentro dos nossos lares, que é nosso templo sagrado, Sim. que é onde a gente recarrega as nossas energias, né? E que a gente possa, quando estiver dentro do nosso lar, com a realização do evangelho no lar, encontrar essa paz necessária, porque aí os problemas vão surgir, mas nós estaremos mais preparados, né, no dia a dia, para não entrar em desespero e amparados nas nossas decisões, né? Então, que a gente possa refletir bastante todos, quando a gente fala gente, é todos nós, porque todos somos alunos, somos aprendizes, né? Sim. E ficar sempre atento e não ter, por exemplo, ter a humildade, né, de pedir socorro quando precisar, que a verdade é essa. Exatamente. E quando alguém nos procurar, que a gente não... lá vem ele de novo reclamar de alguma coisa, né? Sim. Que a pessoa está vendo em nós a oportunidade para um diálogo, para conversar,
E aí depois pode resvalar numa atitude muito ruim, como fica a nossa consciência. Então, que Exatamente. possamos ouvir, né? Eu Que falo é o que as sempre do... casas... sim. Desculpa te cortar, mas Não, tudo bem. eu sempre falo que o importante é que, às vezes, na sua casa, você não tem a oportunidade de falar tudo aquilo que você gostaria. Não é Sim, você, não sou eu, mas um jovem, quando ele vai falar com os pais falam, eu já sabia que você ia me falar isso, e não ouve o resto. Já dá uma cortada, por falta de tempo, por falta de conhecimento, às vezes. Então, eles procuram, alguns procuram o centro espírita, e Deus nos deu 2 ouvidos para a gente poder ouvir. Então, se alguém conhece alguém, outro ou alguém que precise de ajuda, leve-o para uma casa espírita, leve-o para uma igreja, leve-o para onde for, para que ele possa ser ouvido, porque ele não quer ouvir, ele quer falar. sim. E nós temos também o brilhante trabalho feito pelo 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o Sim, CVV, né? CVV, isso, Temos lá muitos trabalhadores voluntários que estão prontos para sim, nos ouvir, né, sim, nos momentos de aflição, de dor. E no acolhimento fraterno, que é tão importante, que é o tratamento espiritual das casas espíritas, quando isso, nós passamos pela entrevista, porque ali nós abrimos, e é aquilo que você disse, muita coisa a gente não pode nem comentar em nosso lar, às vezes não tem aquele ambiente propício, ou não tem condições, acho que vai só agravar a situação daqueles que estão ali sobre o mesmo teto, e aí a gente encontra uma pessoa estranha disposta a nos ouvir, isso é muito importante, né? Então, e pedir conselho, falar, não é humilde, é perdão, sinal de grandeza. não é sinal de grandeza, é o de humildade. Sim, Então, é muito importante. E quem é de nós que já não pediu conselho para o outro em algumas situações? Então, todos sim, nós somos sujeitos. Nós é, mesmos que estamos aqui falando, às vezes alguém que possa estar assistindo pensando, é fácil. Sim, é muito fácil é a gente fácil, falar, mas é, nós também precisamos. Nós sim, também, em quantas situações a gente se encontra, e a gente precisa do apoio do outro, porque uma pessoa sozinha, às vezes, não consegue resolver várias situações em que a gente se encontra, né? Então, é perfeito, muito importante. perfeito. Neuza, muito obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Na próxima terça-feira nós temos esse encontro marcado. Vamos cuidar um pouco mais do nosso espírito, ter um equilíbrio nas nossas atitudes, não viver tanto em função das coisas materiais, né? Elas são importantes, mas que não sejamos escravos das coisas materiais, Sim, que possamos dosar no nosso dia a dia, né? Equilibrar a balança de nossas atitudes e entender que não adianta eu morrer para conquistar as coisas materiais, porque tem aquele velho ditado, né? Caixão não tem gaveta. O que nós exatamente. iremos levar daqui da É, Terra? Nem o nosso corpo. nem o Então, nosso corpo. o espírito é A mala eterno, vai vazia. a mala vai vazia. Ela pode ir cheia de conhecimentos que vão ser Sim, utilizados no poderá. resto das nossas eternas existências. E nunca se Mas esquecer que nós, todo conhecimento não é material, sim, né? é tudo De material não vai nada. Por isso aqui que ela no está nosso vazia. subconsciente. É. Ah, sim, com certeza. Com E nunca certeza. esquecer que somos espíritos vivendo uma experiência carnal, que a nossa Ah, não, verdadeira exatamente. pátria é a pátria espiritual. Tá bom? Com certeza. Neuza, você poderia fazer a prece de encerramento para nós, por gentileza? Pois não. Antes de fazer a prece, eu agradeço a todos que aqui estiveram. A gente viu o nome aqui, mas a gente não interrompe, né, a nossa fala. Mas agradeço de coração a todos e a esta casa que nos dá essa oportunidade. Por isso, elevamos neste momento o nosso pensamento até Deus, até Jesus, a essa espiritualidade benfazeja que conosco esteve durante todo esse tempo, e a todos vocês que estiveram conosco e que porventura forem passar depois, que possam receber as bênçãos do Pai, e que Ele também possa envolver cada irmão que porventura possam neste momento estar enfermo, doentes da alma,
doentes do corpo, que cada um possa receber o amparo, a proteção e tudo aquilo que neste momento estão necessitados. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais essa grande oportunidade de conversarmos e de estarmos com esses nossos irmãos. E que toda a humanidade possa ser envolvida. E que nós agora possamos, após a prece, abraçar aqueles que aqui estão em nossos lares, passando a todos eles aquela energia salutar que recebemos durante nossa conversa. Por isso, se conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Pessoal, beijão para todos. Neuza, um grande beijo, um abração para você, viu? Muita luz, muita Outro para paz. vocês. Uma Fiquem com excelente Deus. noite para todos que estiveram aqui conosco e que possamos na próxima terça-feira, mais uma vez, aqui estarmos reunidos, aprendendo hoje e sempre, tá bom? Assim Um grande seja. abraço a Boa todos. noite. Tchau, tchau, Com pessoal. Deus. Boa noite, Tchau, tchau. Neuza. Boa Fiquem noite. todos com Deus. Que assim seja.